Ora, então sejam bem-vindos a mais um Carrega Benfica, aqui no canal da Rádio Nacional do Desporto, no canal do YouTube. Já sabem, subscrevam o canal, cliquem no sininho, partilhem, deixem comentários, gostem, porque estamos mesmo quase lá. Estamos mesmo quase lá. Ora, como habitualmente, os suspeitos do costume, o Bruno Costa Carvalho e o José Brão das Neves, e também, como habitualmente, sem rede, como tal, começo hoje pelo Bruno Costa Carvalho. Meu caro Bruno, do que é que te apetece falar hoje? José, eu acho que se calhar uma boa coisa para começar foi, apesar de eu não estar presente, foi aquilo que eu vi, o bom ambiente que existiu na última Assembleia Geral do Benfica. Eu, por razões profissionais, não estava em Portugal e, portanto, não pude deslocar-me à Assembleia, que é uma coisa que me custa sempre, porque eu gosto de participar na vida do Benfica. Mas li o que vi, o que veio na imprensa e falei com pessoas que estiveram presentes na Assembleia e sei que, basicamente, as coisas que a mim me preocupava e que uns dias antes tinha dado uma entrevista a alguns órgãos de comunicação social sobre aquilo que eu verdadeiramente queria, que era a apresentação do relatório da autoria forense às contas do Benfica, a questão da revisão dos estatutos, dois assuntos que foram abordados e com os quais estou completamente de acordo, ou seja, foi prometido em setembro haver essa entrega por parte da entidade que está a fazer a auditoria forense do relatório, entrega do relatório ao Benfica. Depois eu não estava lá presente para saber os detalhes se vai ser divulgado ou não, mas acredito que se for justificar, partes pelo menos serão divulgadas. A questão da revisão dos estatutos também foi clara. E um terceiro ponto que eu acho essencial, que é a saída de Domingos Sousa Oliveira do Benfica, que hoje aparece anunciada na imprensa, em que dizem que, pelos vistos, sairá no próximo mês. Essa parte a mim já me custa mais ver para crer, mas os três pontos que eu achava essenciais, pelo menos dois deles, foram debatidos na Assembleia Geral do Benfica, além de ver com satisfação a persecução de um caminho que visa o reforço da competitividade do Benfica em termos desportivos. Portanto, depois podemos falar de outras coisas, mas esta é a parte que eu gostava de assinalar e de começar a minha intervenção. Depois houve questões como a seleção nacional, são aquelas coisas que as pessoas gostam que nós falemos, de fé divers, etc. Mas há uma coisa que não é fé divers, que é a total dissociação hoje que existe entre a grande parte dos benfiquistas e a seleção nacional. Isso se calhar é um assunto também, eu gostaria depois se calhar de debatêssemos, mas eu acho que, centrando e como isto é um espaço verdadeiramente benfiquismo e dedicado ao Benfica, eu acho que esta palavra sobre a Assembleia Geral do Benfica, que eu não sei, por acaso, se o meu amigo José Brão das Neves esteve presente ou não, porque eu sei que ele é uma presença extremamente assídua nas AGs, pronto, já vi que não esteve, mas podia muito bem ter estado, porque o José Brão das Neves é um companheiro de muitas Assembleias Gerais e o sócio 3043 do Benfica, ou 1956, assim uma coisa, um número baixinho. E portanto acho que era um bom assunto pelo qual nós íamos começar. Bruno, E cuidado, que gostava ele de. hoje vem danado, vê lá se ele te falta ao respeito, porque estás a picar o senhor, hein? Nada, não estou a picar, estou a brincar com ele, uma brincadeira antiga do número de sócios que eu respeito muito, do José das Neves, que é Bruno, muito diz-me só uma antigo, coisa, tem o José mais. Barão das Neves é sócio há mais tempo que o Luís Filipe Vieira e que o Domingos Soares Oliveira? Eu acho que isso é o primeiro contacto que eu tive com o Benfica. O Domingos Sousa Oliveira nem só se o Benfica era, mas isso é sempre engraçado. E uma das primeiras coisas que ele me disse pessoalmente foi que era adepto do Sporting, mas trabalhava com o Benfica e que ia fazer tudo pelo Benfica.
E admito que o tenha feito, fez pelo Benfica, fez por ele e fez por todas aquelas pessoas que ele entendia que deveria fazer. Mas eu não estou a dizer que tenha minimamente influenciado os trabalhos da Assembleia Geral com a minha entrevista. 3.811. Exatamente, não, boa, José, boa. Eu sabia que era um número assim muito baixinho. Mas o que eu quero dizer é que não acho que tenha minimamente influenciado os trabalhos da Assembleia Geral com a minha entrevista uns dias antes, como é evidente que eu tenho a certeza que o Presidente do Benfica e os dirigentes do Benfica nem sequer a viram, mas de qualquer maneira gostei que os assuntos que eu achei mais prementes acabassem por ter sido tratados nessa Assembleia Geral, com um grande apoio meu. Como sabem, eu estou bastante satisfeito com a forma que tem decorrido a presidência do Rui Costa e, portanto, e continuo satisfeito e cada vez mais satisfeito se for este o caminho, se tudo aquilo que foi falado na Assembleia Geral se vier a confirmar, e mais esta questão da saída do Domingos Sousa Oliveira. Eu acho que todo o potencial, até, e como diria na linguagem com o governo angolano, irritante, que pudesse haver, desaparece em absoluto. Portanto, cada vez mais contente com o caminho que o Benfica tem seguido. José, não te estou a ouvir. Não sei se... Tinha desligado, tens toda a razão. Desculpa. Mas como eu dizia então, damos agora a palavra, saudando efusivamente o sócio 3.811. Cumprimentar José Carlos Soares, cumprimentar Bruno Costa Carvalho, cumprimentar todos aqueles que nos veem a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer parte do universo. E, portanto, dizendo que eu também achava que estes 2 pontos que o Bruno falou, 2 pontos essenciais e prometidos pela atual direção do Benfica, eu não pude estar na última Assembleia Geral, deve ter sido das poucas Assembleias Gerais, mas quando foi marcada eu já estava previsto não estar cá e, portanto, de qualquer forma, garanto já que na Assembleia de Julho, quando for apresentado os estatutos, nem que eu tenha que vir de barca a remos, cá estarei, porque é uma das questões, quanto a mim, aliás, quanto a mim, mais importante do que qualquer uma. Começo já por dizer que para mim é a questão essencial, é a questão democrática dentro do maior clube português e dos maiores clubes do mundo, e portanto é uma questão que eu há muitos anos combato e que votei vencido na célebre Assembleia dos 25 anos de sócio, quando um senhor que ainda lá está no Benfica, que eu espero que um dia deste saia de lá, aos poucos eles vão saindo todos. Eu agradeço a referência, José Carlos, agradeço a referência. Podes pôr por baixo também, se não te importas, com as cotas em dia. José Manuel Neves, não era só 25 anos, era 50 sim, anos. Esses senhores todos que ainda lá parasitam. Mas em relação à Assembleia, eu sei que ela foi demorada, terminou já bastante tarde, terminou de madrugada, bastante interventiva. Eu com as pessoas que falei não consegui apurar se alguns dos antigos candidatos a presidente do Benfica se pronunciaram sobre a atual gestão, que era uma situação que eu gostava de ouvir alguns ex-candidatos pronunciarem-se sobre a atual gestão, sobre a gestão que tem sido feita. E eu estou à vontade, porque estou farto de dizer, eu não votei Rui Costa, já mordi a língua 54 vezes, porque também estou de acordo. Agora, acho que o discurso inicial, segundo me disseram, da Assembleia Geral, matou, como se costuma dizer, não 2 coelhos, mas matou alguns 50 ou 60 coelhos que iam ali de facas afiadas, não tinham mais nada para falar e iam falar nestes assuntos. E não houve lá 1 ou 2, penso eu, que ainda foram lá tentar ajustar umas contas do Dr. Rosário, mas não foi possível, não tiveram um grande eco. E como se o Presidente, por exemplo, também fosse culpado da derrota que o Benfica teve em casa com o Porto e essas coisas assim. Eu apraz-me registrar que tudo aquilo que foi prometido, dentro em breve, eu estou curioso para ver qual é a proposta que a direção vai apresentar aos sócios em termos de revisão de estatutos, porque não basta, como devem calcular, apresentar uma proposta de revisão de estatutos, se a mesma não for ao encontro daquilo que se pretende que o Benfica seja, conforme há pouco já referi, um clube com estatutos que sejam dignos do seu nome. E um clube com estatutos que sejam dignos do seu nome é um clube
para o qual qualquer benfiquista, com o mínimo de anos que os sócios entenderem, mínimo, digo eu, para mim serão 5, poderá ser candidato ao Sport Lisboa e Benfica. Acho o mínimo dos mínimos, alguns pontos que o Bruno aqui falou já e que nós ao longo dos anos, e porque uma proposta que o Bruno em tempos apresentou, ele fez o favor também de me ouvir e de eu participar em alguns pontos com ele, acho que é o mínimo dos mínimos que qualquer relatório de contas que não seja aprovado obriga à apresentação de outro relatório de contas e se o mesmo for chumbado, que a direção caia. Quer dizer, mas isto claro. Quer dizer, isto está até naquilo que é o essencial da República e, portanto, não me parece que isso não seja essencial no clube. Mas sou eu. Claro. Há ali outros pontos. Claro. Aquela questão do número de votos da Casas do Benfica também não me parece transparente. Parece-me um bocadinho bolsovista, mas pronto, cada um entenderá como quiser. Depois, a auditoria. A auditoria será o clube, o Rui Costa, o senhor Presidente, anunciou que até ao final do ano nós vamos ter conhecimento da mesma e, portanto, estes 2 pontos, que eram os únicos 2 pontos que até aqui alguma oposição batia no senhor Presidente, julgo que perderá aí todos os argumentos para em futuras Assembleias Gerais poder degrenir o trabalho que tem sido feito no Sport Lisboa e Benfica e com o qual eu estou de acordo. Exatamente, José Brando das Neves, deixa-me só dizer uma coisa que eu a semana passada expliquei aqui como foi o processo desta revisão dos estatutos em que, digamos, o nosso grupo foi... Bruno, peço desculpa te interromper, eu peço que tu, por favor, podes fazer um acerto na tua câmara porque estás com demasiado ar em cima. E então, tu já não és uma pessoa muito grande. Então chega-te à frente. Isso está bem. Fica melhor assim. Fica melhor assim. Eu vou mexendo, pá, não te preocupes. O que interessa é o que eu vou dizendo, mas não se perde grande coisa. Mas olha, o que eu queria dizer é que, no seguimento daquilo que eu tinha dito a semana passada, do processo da revisão dos estatutos, com o qual eu estou pouco de acordo, eu encabecei o grupo do qual o José Brando das Neves aqui já falou de revisão dos estatutos e fomos os primeiros a apresentar já há muitos anos, do qual assunto que eu falei publicamente pelas mais diversas vezes e quando foi criado o grupo liderado pelo Dr. Jaime Antunes para a revisão dos estatutos, Dr. Jaime Antunes, com o qual eu por acaso mantenho boa relação e que me conheço muito bem, ele disse-me que esqueceu de mim, o que nós sabemos que não é verdade. E, portanto, ele depois acabou por me pedir que eu mandasse o nosso contributo e eu enviei-lhe o nosso contributo e, portanto, nós também tivemos uma modestíssima, mas aí mesmo modestíssima participação, porque eu não sei até que ponto eles vão ouvir as nossas posições, mas há uma coisa das coisas que o José Brando das Neves disse aqui alinho perfeitamente, acho que 5 anos são completamente necessários e suficientes para, a palavra aqui é mais suficientes para alguém poder ser candidato a presidente do Benfica. A questão das casas do Benfica e poderem votar nas eleições é um absurdo absoluto. E há uma série de coisas com as quais a diferença da decalagem do número de votos entre sócios, por exemplo, 200 sócios com 50 votos é igual a um pavilhão com 10 mil pessoas, 10 mil sócios com um voto, o que é incompreensível. 200 igual a 10 mil, ter o mesmo peso que 10 mil é absolutamente esdrúxulo, como qualquer pessoa pode compreender. Portanto, há um conjunto muito detalhado de propostas que nós fizemos. Uma delas que nós não fizemos e que eu tenho ouvido falar várias vezes, que é a questão da limitação dos mandatos, com a qual eu, francamente, não estou de acordo, mas entendo porque é que é dita, mas eu, sinceramente, em termos de futebol, não estou muito de acordo. Pronto, e depois há uma série de coisas que eu acho que não vale a pena estarmos aqui a detalhar, porque são coisas extremamente específicas relativamente aos estatutos, mas a questão que o José Brando das Neves falou e que aconteceu no Benfica, de contas serem chumbadas e depois nada acontecer,
e dizer o Dr. Nuno Gaioso que as contas, na verdade, não podem ser chumbadas, é só no tempo do viarismo profundo, porque num tempo de qualquer pessoa mais normal, entendo que isso não era minimamente possível, nem legítimo, nem democrático, nem nada. Portanto, não era nada. Aquilo não era nada, aquilo era uma proteção fechada em que, quando havia eleições, o Presidente já ia com muitos porcentos de avanço, porque já levava os votos de todas as casas do Benfica, já levava os votos dos presidentes das casas do Benfica, portanto, também são 50 votos, presidente e casa, portanto, cada um são 100 votos, vezes 200 e tal casas, já era uma catrapásia de votos. Depois, os amigos dele, os mais antigos, que eu... Pronto, sim. E depois, claro, eu não quero concretizar, porque depois ainda temos a questão dos 50 votos, que eram os sócios mais velhos, que eram aqueles que ele controlava com mais facilidade, tudo alguns. Sim, o José Bernardo Neves percebe que era a grande maioria, aqueles mais traumatizados com o fantasma Vale. Mas eu sou contra isso dos 50 votos, hein? Eu sou contra os 50 votos. Eu sei que é, sempre disse que é. Acho que os intervalos deviam haver intervalos, porque não me escandalizava nada que cada sócio tivesse direito a um voto. Nada. Não me escandalizava absolutamente nada. Mas há a haver intervalos, esses intervalos deviam de ser muito mais reduzidos do que aquilo que existem neste momento. De modo... Vamos lá ver porque é que normalmente esta decalagem de votos tem a ver com organizações muito mais pequenas e é para evitar as chamadas chapeladas, que é entrar alguns sócios no fim e conseguem votar e conseguem ir contra a vontade de quem já lá estava. Mas isso é uma organização relativamente pequena. Agora o Benfica tem 300 mil sócios, portanto isso nem sequer não faz sentido nenhum. Mas mesmo que haja decalagem de votos, tudo bem. Agora 50 versus 1 não faz sentido. Não faz sentido. Era o que eu dizia, 200 pessoas com 50 votos dá 10 mil votos. Não faz sentido. Portanto, é preciso 10 mil pessoas para compensar 200 pessoas. Isto é um absurdo completo. Bem, e outros absurdos que por lá havia. Mas isto para dizer que nós acabamos por entregar a nossa visão dos estatutos, não que eu acho que ela seja vista com qualquer carinho ou atenção, enfim, mas foi isso que aconteceu. Portanto, José, devolvo-te a palavra para tudo pronunciar. Não sei, se vocês querem continuar vocês a falar, podem vir. Eu fico aqui quietinho a ouvir. Ai, que ciúmes. Não é questão dos ciúmes, é uma questão, eu acho que lá está, é uma questão de respeito à falta dele. Porque... Não. Então, mas o meu amigo deu uma palavra e eu estabeleci um diálogo com... Mas acho que a seguir a ti falava eu. Eu estou um bocado aquilo que disse o Bruno aqui na última vez. A seguir a ti falava eu. Até eu vou-me calar agora. A seguir a ti falava eu. Portanto, falou primeiro o Bruno, depois falavas tu, depois falava eu. Portanto, acho que isto já é um tema que eu adormeço, confesso. Porque este já é um tema das Assembleias Gerais e disto e daquilo que eu adormeço e muita gente adormece. No entanto, eu não estou a dizer que não é importante. Eu acho que cada um de nós está mais apto a falar. Deixa-me só fazer uma frase, se não te importas, José Carlos Soares. Não é. Este assunto pode até ser desinteressante, mas tu sabes quem é que tu tens neste painel. Tens alguém que foi candidato a presidente do Benfica e tens alguém que foi candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica. Portanto, estes são assuntos internos que interessam muito a mim e aos José das Neves e aos sócios do Benfica. Como eu estava a dizer, eu adormeço porque é um assunto que não me diz muito, reconhecendo que é um assunto extremamente importante. Só que é um assunto para o qual eu não estou minimamente apto, porque eu costumo dizer, cada macaco no seu galho. E eu não sou propriamente uma pessoa, apesar de estar minimamente informado, mas não sendo um assunto que eu domine em profundidade, apesar de ter opinião sobre alguns deles ou sobre quase todos, mas pronto, eu, digamos, estou mais virado para outro tipo de temas. Eu não estou a dizer que não é importante, porque o é, eu reconheço que o é. E era aquilo que eu ia dizer, mas que vocês já, quando se sobrepuseram, até já falaram, eu não concordo que se fale em democracia
quando temos sócios com 50 votos, quando temos sócios com 25 votos, quando temos sócios com 15, com 10, com 5, com não sei o quê, quando temos casas do Benfica que votam, têm 50 votos, quando temos presidentes, co-CEOs de SADs que nunca foram sócios do Benfica e que de repente aparecem com direito a 50 votos, quando temos presidentes do Benfica que de repente, sem sequer o seu nome constar na listagem dos 25 anos de sócio, mas porque quando chega ao número deles salta, e tenho aqui, Bruno, foste tu que me alertaste nisto pela primeira vez há muitos anos, e eu tenho aqui as cópias todas dos jornais do Benfica na data do aniversário, onde, quando nós fazemos a busca dos sócios de 25 anos na numeração que o antigo presidente do Benfica tinha, o número dele e o nome dele não aparecem, porque salta, porque naquele ano era um número que não constava. Isso, claro que me preocupa. Mas acho que não podemos falar em democracia quando há sócios que são mais sócios do que outros, quando há sócios que parece que têm mais importância do que outros, quando, pelo simples facto, quando é mais difícil ser candidato a presidente do Benfica do que ser candidato a presidente de Portugal, ou presidente de qualquer outro país, tirando os Estados Unidos e outros países onde os que não nascem nesse país não podem ser candidatos, obviamente, apesar de terem a nacionalidade, não podem ser candidatos a presidente dos Estados dos presidentes. No caso dos Estados Unidos, estava-me a lembrar do Schwarzenegger, que foi governador do estado da Califórnia, mas não podia ser candidato. Naturalmente, em Portugal, acho também que um não nascido em Portugal, mesmo tendo nacionalidade, e acho que isso, pronto, não é por aí, isso também não é assunto aqui que interessa. Portanto, eu acho que dou de barato que, efetivamente, os 5 anos, o prazo de 5 anos de sócio, como limite a partir de idade superior aos 18 anos, que é a idade que a Constituição da República Portuguesa reconhece a maioridade e o direito ao voto, pelo menos nas eleições, se bem que agora há quem queira baixar para os 16, mas o que consta na lei são os 18 anos. Acho que para efetivamente haver a chamada democracia, que nós no Benfica tanto hasteamos e agitamos essa bandeira, e é verdade, porque contrariamente àquilo que alguns dizem, que o Benfica era o clube do regime, não foi o Benfica que foi fundado por condes e viscondes, não foi o Benfica que foi fundado por chibos da PIDE, o Benfica foi fundado pelo povo. O Benfica era a única instituição neste país que antes do 25 de Abril tinha eleições para a eleição de presidentes. O Benfica foi um clube que há muitos benfiquistas que não sabem, mas vocês eu sei que sabem, já falámos nisto, em que o verdadeiro hino do Benfica não é este que se canta agora, era o Avante Benfica, que precisamente por ser Avante pelo Benfica, tinha conotações com o Avante, que já existia, jornal Avante do Partido Comunista Português há muitos anos, honra-lhes seja feita, há muitos anos, onde as camisolas vermelhas chegaram a ser motivo de censura e que o Benfica foi aconselhado a mudar a cor das camisolas e, no limite, a não dizer que eram camisolas vermelhas, mas sim camisolas encarnadas. Portanto, o Benfica não foi nunca um clube do regime, o Benfica foi sempre um clube democrático. Agora, acho que isto de existir esta disparidade de votos, acho que não deveria haver qualquer tipo de disparidade, e acho que, sim senhora, 5 anos para se poder ser candidato a presidente, portanto, a partir dos 18 anos. E outro detalhe, para evitar essas chapeladas que o Bruno fez referência, seria tão simples quanto isso, e já dava isso de barato. Os sócios do Benfica só poderiam ter direito a voto depois de 5 anos de serem sócios.
podem votar, mas todos os sócios teriam um voto. E acho que as casas do Benfica... José, é impossível dar uma chapelada quando há 300 mil Sim, sócios. mas estás a perceber? A mulher Sim, do mas César não basta ser séria. o incentivo de votar ao fim de um ano, que era o que dizia os estatutos anteriores, portanto, tinha de estar um ano Mas de pronto, sócio para se poder dê um votar. ano, concordo, Pronto, concordo. dá o incentivo logo de Um poder ano, participar. Não é? concordo em absoluto. Pronto, um ano já pressupõe ali, Claro. corporiza a coisa. Já não há, digamos que já não se podem encontrar narrativas para os defensores das teorias da conspiração. Exatamente. E acho que isso sim seria a confirmação dessa tal democracia de que o Benfica sempre se pôde orgulhar de ter. José, os estatutos anteriores Eram mais democráticos que estes. eram ótimos. Eram ótimos. O Benfica, se não fizesse nada e repusesse os estatutos que estavam em vigor antes da revisão de Vieira, estavam ótimos. Bruno, mas aqui eu acho eu era a tentativa da perpetuação do poder. Completamente. Se bem que eu não concordo contigo, Bruno, não sei qual é a posição do Zé, eu acho muito bem que exista uma limitação de mandatos seguidos. Vamos ver. Espera, deixa-me só concluir. Deixa-me só concluir. A limitação de mandatos, por exemplo, 2, 3 mandatos, e depois ter que estar, esse mesmo presidente, ter que estar pelo menos 2 mandatos sem se candidatar e poder, porque o desporto, o futebol, é uma coisa relativamente diferente e será contra a natura. Por exemplo, um presidente que fez um trabalho fantástico, não poder voltar a ser candidato a presidente só porque já o foi 2 ou 3 vezes e corrermos o risco de termos um presidente menos capaz, mas só por causa dos estatutos. Dou de barato que haja essa discussão. Só para concluir o tema que tu iniciaste também, falar da seleção, acho que efetivamente não falo só da seleção, não, é só para dizer rápido. Isto da tal dissociação dos benfiquistas. Isso é perfeitamente verdade, sendo que eu vou mais longe. No meu caso pessoal, e aqui só posso dar o meu caso pessoal, eu nunca fui um apaixonado pela seleção. Eu nunca vi um jogo. Mas não falo já da seleção. Vamos falar já da seleção. Deixa-me acabar aquilo que estavas a dizer que era importante, que tem a ver com esta questão dos mandatos e dos estatutos anteriores. Ora bem, os estatutos anteriores eram profundamente democráticos e foram substituídos um que era não só para perpetuar no poder, mas também para diminuir o controle sobre a atividade, porque esta questão de chumbar contas que foram chumbadas e depois não acontecer nada, significa que não vale a pena controlar a atividade. Portanto, ainda mais grave é que não é só perpetuar, mas sim tornar completamente útil o controle de contas e controle da atividade da gestão da sociedade. Portanto, isso, para mim, é de uma gravidade total. Portanto, os estatutos anteriores estavam absolutamente normais e perfeitos e foram alterados exatamente com o intuito de perpetuação do poder, como tu disseste, e diminuição do controle de supervisão sobre o próprio clube. E isso é claríssimo e a prática veio demonstrá-lo na sua totalidade. A questão dos mandatos, evidentemente que é uma questão muito discutível e eu sei que hoje em dia é moda falar-se nos 3 mandatos, até porque isso acontece ao nível do poder local, ao nível de presidente até menos, só são 2 mandatos, mas não existe, por exemplo, ao nível do governo da nação, que pode perpetuar-se, pode haver 20 governos consecutivos do mesmo primeiro-ministro, que não há nada que o impeça. Eu acho que em termos de futebol, que é uma atividade bastante específica, um presidente que seja de qualidade e os estatutos sejam verdadeiramente rigorosos e que permitam a supervisão e permitam eleições democráticas, eu acredito que a estabilidade e a manutenção de projetos a bastante longo prazo podem ser bastante benéficas para os clubes e, portanto, eu não sou grande fã dessa limitação de mandatos. Mas admito que a queiram fazer e também não é uma coisa que me choque. Era a única coisa que eu queria dizer. Eu só não queria misturar este assunto com o assunto da seleção,
porque é outro assunto completamente distinto e não queria tirar o foco sobre esta questão dos estatutos, que por mim dou pelo meu lado totalmente encerrado. Se o José Barão das Neves e tu quiserem dizer alguma coisa, dúvida. à vontade. Essa proposta de alteração dos estatutos, e reconheço o meu desconhecimento dessa matéria, essa proposta de alteração dos estatutos ainda não foi apresentada aos sócios para discussão, pois não? Foi dito na Assembleia Geral que será apresentada no próximo mês, salvo erro. Se não estiver enganado, foi isso que foi dito. Portanto, ainda não foi apresentada. Respondendo à tua pergunta, ainda não foi apresentada. Sim, eu não sei se agora posso... Zé... Desculpa lá, ainda bem que isto é um podcast. Não me fodam que eu sou pequenino. Olha, deixa-me só dizer aqui mais 2 coisas ou 3 para terminar. Primeiro, não foi explicado, e talvez não fosse de mau tom ter sido, eu não tenho conhecimento se foi explicado ou não, mas parece-me que não, se a proposta que vai ser apresentada é a proposta que resultou da comissão que fez à direção, ou se essa mesma proposta foi revista pela direção. Ponto 1. Os estatutos atuais eram contra mim uma grande praga. E a praga que eram disto era precisamente, tinham tido a intervenção do Dr. Pragal Colasso. Era uma praga que aquilo tinha. O Dr. Pragal Colasso foi... E o Dr. Ribeiro e Castro, os dois. Pois, o Dr. Pragal Colasso, Zé, o Dr. Pragal Colasso não foi o grande mentor... Posso falar não, agora só te quero perguntar que tu deves saber isso. O Dr. Pragal Colasso não foi o mentor daquela aberração gorda que também é advogado, que era aquele que ia para os programas carregado de folhas de blocos e de folhas, como é que ele se chama? O Pedro Guerra. Foi ele o mentor dele, não foi? Pois, não faço a mínima ideia. O que eu sei é que o Dr. Ribeiro Castro pertence a uma comissão que apresentou na altura uma proposta para rever os estatutos, onde a proposta era que podiam ser presidentes ao fim de 15 ou 20 anos, já não estou recordado, já foi há alguns anos. 15, eram 15. E o doutor Pragal Colasso, é que veio com a proposta, porque corríamos o risco de ser invadidos por não benfiquistas, passar essa proposta para 25 anos. Nós sabíamos perfeitamente... E fomos invadidos por benfiquistas. Nós sabíamos perfeitamente porque é que, e sabemos todos que quem anda no Benfica, porque é que o Dr. Pragal Colasso se movimentava e a quem é que fazia favores e por essas condições todas. Portanto, em relação aos estatutos, o Zé há bocado falou num assunto, eu já tinha falado nele, a questão da democracia. Não me ofende nada que cada sócio tenha um voto. Não me ofende absolutamente nada, já o disse aqui, torno a repetir. Não acho correto esta diferença abismal. Quer dizer, eu dou só aqui um exemplo caricato. Uma casa do Benfica fosse fundada hoje, daqui a 3 ou 4 meses, tinha 50 votos. Um sócio que tivesse há um ano tinha um voto. E, portanto, e o presidente da casa também tinha 50 votos. E às vezes havia pessoas na direção das casas que nem sócios de Benfica eram. Bem, mas isso são outros 500 e não vale a pena. E quem é que nos garante, teoria da conspiração, não vamos perder tempo. E eu tenho conhecimento que isso aconteceu numa casa, não interessa qual. Quem é que nos garante que o voto da casa depreende de uma votação interna dos sócios dessa casa? Ou seja... As casas fazem uma votação interna e depois é dada a indicação da expressão e da vontade dos sócios dessa casa. E o Presidente pode chegar lá e votar no outro. Exatamente, porque escrutínio claro, não há. Claro. Não é duvidar de ninguém, mas é duvidar. Claro. Mas eu não sei, ali o Dr. José Carlos Soares é que é o homem que gera aqui os tempos de antena. Não sei se podíamos partir para outro tema, para a seleção, para o... Eu, por acaso, gostava de dizer só uma frase sobre isto. Por favor. E obrigado, José das Neves, por assim interrompê-lo é fácil, mas ao José Carlos Soares faz uma cara de enfado cada vez que é interrompido, que aquilo até mete medo. Mas assim não, dá para eu consigo, pode haver um diálogo com ele. Sabes que há uma ligação especial entre mim e o Zé, pá, portanto... Faz uma cara de enojado cada vez que se interrompe, que é uma loucura. Enojado é muito bonito. O que eu gostava de... Não, ele quando nós estamos em office, vocês interrompam-se para isso ser animado. Mas se alguém o interrompe... Esta porcaria tem que ser mais
mais animada, pá. Pá, vocês parecem os velhos dos marretos. Não, vocês são os velhos dos marretos. Não, se alguém o interrompe do seu monólogo típico de duração de 14 minutos, hoje só para vocês verem, eu quando comecei a falar já tínhamos 22 programas, 22 minutos de programa gravados. Só falaram os dois. Quando eu comecei a falar havia 22 minutos. Quando eu me calei havia 28. Não há hipótese de pôres um relógio cada vez que a gente fala. Não há hipótese de pôres aqui por baixo da nossa fotografia um relógio a contar. Sim, senhora. Era uma proposta que a questão é isso. E eu falo 3 minutos e calmo. Ele faz monólogos de 14 minutos. E se houve mim que tentemos interromper, que ele faz uma cara como quase nos fuzila. Portanto, isto é uma coisa inacreditável. Mas só a única coisa que eu queria dizer relativamente aos estatutos é uma coisa engraçada. É que os estatutos foram revistos com o argumento de que nunca mais podíamos tirar o Benfica pós-Vale Azevedo, nunca podíamos mais tirar o Benfica das mãos dos benfiquistas. E o Vale Azevedo podia ser desonesto, mas era benfiquista. E os outros, se calhar, também não eram, se calhar, mais honestos do que eles, mas benfiquistas não eram. Portanto, vamos lá ver a coisa. Estes estatutos nunca protegeram o Benfica de não estar nas mãos benfiquistas. Protegeram foi o status quo e a continuação deles estavam. Eu não sei se estou a falar... Houve argumentos na Assembleia que era para proteger o Benfica daquele gajo que era dono do Porto Canal. Houve argumentos na Assembleia usados era para proteger daquele gajo que era dono do Porto Canal. E que vendeu o Porto Canal ao Porto, o que é completamente ridículo e só demonstra da parte de um advogado que deveria estar informado que quando o Porto Canal teve aquele acordo com o Futebol Clube do Porto, com o Porto, peço desculpa de ter dito Futebol Clube do Porto, com o Porto, o canal já tinha sido vendido pelo Bruno Costa Carvalho há mais de um ano à Média Luso. É verdade, tinha eu sido sei vendido que é verdade, porque eu não minto. 2 anos e pouco, para ser franco. Portanto, que eu não minto, é muito bom. Que eu não minto, vamos lá continuar, então. Mas vamos continuar a falar aqui da Subius? Isso. Eu gostava de falar desse tema, por acaso. Então faz... Não. Eu não trouxe nenhuma questão de começar. Eu é muito simples sobre a Subius. Peraí, José Carlos Soares. Não. Continuem lá a falar. Ele está a tratar disso, ele está a fazer, ele está tecnicamente a ajustar isso. Não, mas neste não faz sentido nenhum. Eu gostava de ver a sua cara, não consigo ver. Faz no próximo. É porque eu tenho isso, é isto que está aqui e eu consigo ver. Sobre a Subius, e vai ser maravilhoso. Sobre a Subius, devo dizer que tenho uma opinião curta e muito simples. Já a manifestei, que é, eu acho que acompanhemos ou não acompanhemos, gostemos ou não gostemos, a Seleção Nacional é a representação do país. E sendo a representação do país, acho que temos que respeitar todos os jogadores que lá jogam. E sendo isso, eu não concordo com que nenhum jogador, a moda parece que já alargou para além de segundo as últimas notícias de Portugal, já passou fronteiras, mas sendo um jogador da seleção, eu acho que nenhum jogador de seleção deve ser assobiado. Ponto final, parágrafo. É o primeiro ponto que eu tenho sobre isso. O segundo ponto, e para terminar, é muito simples, é que qualquer jogador de futebol profissional, seja ele em Portugal, seja onde for, tem que se dar ao respeito para ser respeitado. E quando essas pessoas não se dão ao respeito e entram em cantigas de escárnio e mal dizer em relação a outros, para não dizer outra coisa, em relação a outros clubes, as pessoas perdem o respeito. Portanto, isto é como tudo na vida. Respeitem se querem ser respeitados. Quando não se respeita, pronto, está tudo dito. Esta é a minha opinião. José Brandas Neves, posso, não sei se o Zé Carlos, queres falar tu primeiro? Segue, já estás a cheio. O José Brandas Neves é uma pessoa um bocadinho mais diplomata do que eu, e eu tenho pouca paciência com esta Seleção Nacional, tenho que ser bastante franco. Eu não me revejo nada nesta Seleção Nacional, que para mim não é nenhuma Seleção Nacional, é a seleção do Ronaldo e dos amigos, portanto aquilo não, para mim não é Seleção Nacional. Eu
Estou-me nas tintas para os resultados desta Seleção Nacional. Portanto, eu não acompanho os jogos da Seleção Nacional. E eu acho que este selecionador, este espanhol que é o nosso selecionador, anda a brincar um bocadinho connosco, porque mete o João Mário ao minuto 89 em Alvalade e depois mete ao minuto 87 o Otávio na Luz. É burro. Pá, desculpem, mas só alguém muito burro é que faz isto. Pá, desculpem, é burro. É mal aconselhado, porque está aqui há não sei quanto. Eu não sei quanto é que ganha o selecionador nacional, mas vamos imaginar o Paulo Bento há uns anos dizia-se que ganhava 50 mil euros por mês. Este deve ganhar mais. Este, se calhar, ganha para aí uns 100 mil euros por mês. Como é que um tipo que ganha 100 mil euros por mês e que não faz nada, que o treinador nacional, tu tem que ver uns joguitos de vez em quando, não entende o futebol português ainda. Não entende, não sabe que o João Mário era jogador do Sporting e mete-o em Alvalade como jogador do Benfica ao minuto 89. Está a gozar com o rapaz. Está a gozar com o rapaz. E agora faz a mesma coisa na Luz. Mete um jogador... Eu vou dizer uma coisa até que os benfiquistas não gostam. O Otávio é um jogador assintoso, um jogador mas é um jogador fantástico. O Otávio é um grande jogador. Não é português, mas é um grande jogador. Já fui chamado de xenófobo e não sei o quê, eu também já vou à questão de não ser português. Mas é um jogador que os benfiquistas profundamente odeiam, até porque ele é um bom jogador, mas é um jogador que provoca o Benfica, que insultou o Benfica nas redes sociais, que insultou o Benfica, que disse palavrões sobre os benfiquistas. E depois mete o rapaz ao minuto 87, em pleno estado da Luz, com o jogo resolvido. É para quê? É para os benfiquistas lhe baterem palmas? É isso que ele estava à espera que acontecesse. É evidente que depois do que aconteceu em Alvalade, com o João Mário, ia acontecer a mesma coisa. E não venham com coisas, coisas que são etnicamente puras, porque a última vez que o João Félix entrou no estádio do Dragão, ele foi recebido com uma faixa que dizia corno mas Félix, portanto, ou mas feliz, não é? É o trocadilho de corno mas feliz, que ele tinha um problema com a namorada. Enfim, isto acontece e não é porque nós somos um país de fanáticos, mas sim porque estas situações são completamente provocadas. Eu não estive na Luz no jogo da Seleção Nacional, nem queria estar, mas li tudo que lá passou. E o Diogo Costa foi aplaudido e o Pepe foi aplaudido. E se o Otávio tivesse jogado no início do encontro, fosse titular, também não tinha acontecido nada de especial, podem ter certeza absoluta. Agora, com o jogo resolvido, ao minuto 87, estão à espera de que aconteça o quê? São palermas, são palermas, desculpem, são palermas. Tudo à volta desta seleção é tudo uma palermice. É evidente que nós estamos num grupo em que até passam os dois primeiros, o grupo mais fácil de todos os tempos. Portanto, nós já jogamos com estes monstros que são o Liechtenstein e o Luxemburgo e agora a Bósnia e a Herzegovina. A Islândia. Só temos a Islândia que está em último no grupo, tem 3 pontos. Não. O último está o Liechtenstein. Pronto, mas tem 3 pontos. Tem 2 derrotas. A Islândia em 3 jogos perdeu 2. Portanto, a Islândia mas o também... Liechtenstein está melhor, em 3 jogos perdeu 3. Pronto, mas a Islândia... O que eu quero dizer é que a Islândia já é uma Islândia muito fraquinha, já teve já tivemos uma Islândia boa, já não é essa Islândia que joga. E empatámos com ela. Pronto, esta Islândia é uma Islândia muito fraquinha, portanto este grupo é para ganhar os jogos todos e com muita facilidade. Portanto ele não é nenhum gênio se ganhar os jogos todos. O Ronaldo, vimos que a influência que teve no último Mundial, em que foram feitos muitos posts e muita tristeza, porque o Ronaldo merecia respeito, e merecia homenagens, e não merecia não sei o que mais. Mas só que o Ronaldo já não joga nada, e no último Mundial foi uma força negativa e não uma força positiva. Nós não chegamos, se calhar, à final do Mundial por causa do Ronaldo. Criou uma estabilidade gigante na seleção. E homenagens, o Ronaldo tem um aeroporto que se chama Aeroporto Cristiano Ronaldo. Em vida, tem 30 e tal anos e tem um aeroporto que se chama Cristiano Ronaldo. Tem uma estátua, já tinha uma estátua nesse aeroporto, tem uma estátua no meio da Madeira, tem não sei quantas ruas Cristiano Ronaldo. Não conheço ninguém, nem o Einstein, que em vida tivesse tantas homenagens. Não sei de onde é que está a ingratidão dos portugueses. Um aeroporto com o nome dele, por amor de Deus, onde é que está a ingratidão? Obrigado, Ronaldo, mas já chega.
vai-te embora, pá, vai lá para a Arábia Saudita, mas deixa a seleção em paz. E isso era um problema que estava mais ou menos pacificado com o Fernando Santos, à custa de grande disse para o Fernando Santos. Quando o Fernando Santos foi embora, o Ronaldo, com uma ingratidão total, disse bastante mal do senhor. E agora este espanhol veio voltar a trazer este problema. Claro que para ganhar os jogos todos é fácil. Claro que Portugal vai estar presente no Euro. E depois do Euro nós já vamos lá ver o que vai acontecer. Estou aqui para esperar o que vai acontecer. E depois não vai ser surpresa nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que há um divórcio total, com todas estas brincadeiras, entre os benfiquistas e a Seleção Nacional, apesar da resposta diplomática do José Brandas Neves, porque ele é sim um ser bom e muito polido, a verdade é que os benfiquistas hoje estão todos nas tintas para a Seleção Nacional e eu incluo-me também nesse grupo. Eu, pela minha parte, é assim, eu acho que o Zé tem razão. O jogador da seleção, o jogador enquanto futebolista ou atleta, a sua capacidade de exercer a sua função de futebolista, acho que não deve ser assobiado pelos adeptos. Mas a grande questão, e tu até tocaste, bordejaste aqui a questão, é a seguinte: independentemente de um jogador ser titular, entrar aos 5, aos 10, aos 15, aos 80 ou aos 90, acho que ele não deve ser assobiado, ponto. Mas há um detalhe aqui. O Diogo Costa entrou, é para não se querer associar isto, é o ódio ao Porto. Os adeptos do Benfica gostam tanto do Porto como os do Porto gostam do Benfica e do Sporting. Isso aí é a rivalidade. Peanuts, já dei para esse peditório. É normal e mal seria se fosse o contrário. Mas aquilo que eu digo é, o Diogo Costa, quando entrou para o aquecimento, foi aplaudido pelos adeptos que estavam nas bancadas. O Diogo Costa é o guarda-redes do Porto, é o melhor guarda-redes português da atualidade e já está à vontade entre os 5, 10 melhores do mundo. E poderá, se continuar a evoluir e saindo de Portugal, para que essa evolução ocorra, naturalmente, o Diogo Costa tem tudo para ser o melhor guarda-redes do mundo. Estamos esclarecidos, é a minha opinião, estamos esclarecidos. O Pepe, quando se levantou para o aquecimento durante o jogo, foi aplaudido no Estádio da Luz, da mesma forma em que o público aplaudiu no Estádio da Luz o Pepe quando ele se levantou e ele agradeceu para a bancada. Da mesma forma que aconteceu com um jogador também no passado recente, que também toda a gente sabe que não gostava do Benfica, era eternamente rival, que é o Ricardo Quaresma. O Ricardo Quaresma jogava na seleção e ia ao Estádio da Luz e era muito bem recebido. O Otávio, logo quando foi anunciada a constituição das equipas, quando foi anunciado número 1, Diogo Costa, as bancadas aplaudiram. Quando foram anunciados os suplentes, o único que de facto não foi aplaudido, e já se ouviram ainda que tímidos, mas escutaram-se assobios, foi ao Otávio. A minha grande questão é, o Pepe dentro do campo é um animal, é um bicho, chegou a ser às vezes execrável de tão mau que ele era. Adorava ter tido o Pepe no meu clube, adorava ter tido o Pepe no Benfica, não escondo. Adorava que o Pepe tivesse sido defesa central do Benfica. Adorava. Mas fora do campo, o Pepe é uma pessoa que é do Porto, deve muito ao Porto, mas eu nunca ouvi, é natural aquelas coisas e não sei o quê, mas fora do campo, eu nunca ouvi o Pepe a ser desrespeitoso para com nenhuma equipa. Defende o seu, como os nossos nos defendem, os deles também têm que defender os seus clubes. Nós temos que assumir que nós somos tão benfiquistas como há portistas que são tão portistas e sportinguistas e do Belenenses e da Académica e do Vitória de Guimarães e do Vitória de Setúbal. Acho perfeitamente legítimo. O que eu não acho legítimo eu li não sei quem é que escreveu,
mas li por estes dias uma coisa que não há jogadores que eram jogadores extraordinários e que se calhar nunca fizeram carreira em grandes clubes, porque há muitos desses grandes clubes por essa Europa civilizada do futebol que não se limitam a querer jogadores de muito talento. Também querem que o homem que está por trás do jogador seja alguém que não é que seja um exemplo, todos nós temos pecados. Entendem o que eu quero dizer? O Otávio, enquanto jogador, é provavelmente dos melhores jogadores que há a jogar em Portugal. Mas provavelmente ele é fantástico. Agora, como homem não vale uma merda. Não sei, não sei. Eu por acaso não sei. Posso? Não pode. Posso? Não deixe. Não deixe. Bruno. Não deixe pelo seguinte. Mas ele ainda só vai em 4 minutos. Ele nunca mais me interrompe. Repara uma coisa. O Otávio não pode ter aqueles comportamentos que tem. Não pode dizer o que diz. Não pode ofender. E isso não é um... Estás a fazer um salto Desculpa, não é um comportamento... Estás a fazer um salto muito grande. Não é um comportamento de uma pessoa de bem. Uma pessoa, o Ricardo Quaresma nunca teve esse tipo de comportamento e toda a gente apontava o dedo, o Quaresma, ou o Pepe, toda a gente chama nomes ao Pepe porque ele pisou, mas o Pepe é uma pessoa de bem, dentro do campo morde a toda a gente. Mas não podes dizer que o Otávio é como uma pessoa não presta. Não conheço o Otávio de lado nenhum, eu não conheço o Otávio de lado nenhum, ele como jogador é um jogador, enfim, desagradável, pode dizer coisas desagradáveis, mas é desagradável, mas os esportistas gostam muito dele e se ele fosse benfiquista nós também gostávamos muito dele. Para ele se jogasse no Benfica era igual e não havia problema nenhum. A questão é, não podes inferir mas espera aí, mas tu estás-me a dizer que gostas de todos os jogadores que sempre jogaram no Benfica só porque jogaram no Benfica? Não faço juízes de valor sobre a pessoa em si, ou seja, a sua vida, dizer que é má pessoa, não me parece que isso seja minimamente razoável, não conheço um homem de lado nenhum. Vou dizer que é uma pessoa sem formação e mal educada. Mal educado pode ser e às vezes nem sequer tem educação. Uma coisa esta vez é um comportamento desportivo que às vezes há comportamentos menos próprios e que alguns jogadores gostam de os exibir. O Cristiano Ronaldo saiu do Estádio da Luz a fazer um gesto feio para a bancada do Benfica e foi provavelmente o único jogador que o fez que eu me lembro. Também houve jogadores do Benfica que noutros estádios fizeram o mesmo e jogadores do Sporting. Eu isso todo barato. O que o Cristiano Ronaldo fez, não me lembro de ninguém ter feito. Com muita franqueza, em toda a história, não me lembro de alguém ter feito o que o Cristiano Ronaldo fez. Mas isso não significa que ele não faz isso. O Cristiano Ronaldo é uma má pessoa. Eu tenho a certeza que por exemplo, neste momento não acho que o Cristiano Ronaldo tenha lugar na seleção. Mas isso não me faz pensar que o Cristiano Ronaldo pessoalmente seja uma pessoa. Eu até acho que, o que é que se diga, cada vez que eu ouço o Cristiano Ronaldo falar, eu tenho uma ideia que ele deve ser uma ótima pessoa. Acho mesmo. E ajuda, há não sei quantos casos que ajuda a outros. É uma pessoa divertida. As minhas análises não têm nada de pessoal, zero pessoal. E, portanto, inferir que o Otávio é uma má pessoa, eu não, para esse peditório não dou, e desculpa, não é para... Sim, mas é a tua opinião, claro. Como é a minha opinião. Agora, como jogador, é um tipo execrável para o clube adversário, é um tipo que diz coisas horríveis, é um tipo com comportamento em campo de não respeitar os seus adversários, de às vezes os poder magoar seriamente, de fazer simulações inacreditáveis. É um tipo que eu não gosto, não me revejo nada do comportamento dele, ainda que eu reconheça que ele é um excelente jogador. Considerações pessoais não as faço minimamente. Se calhar o Otávio é uma pessoa fora dali, uma pessoa admirável. Eu vejo que eu conheço pilotos de Fórmula 1 que são horríveis a correr e depois são pessoas generosas e até calmas e silenciosas. Olha, eu vou-te explicar. Só falta dizeres que o Marco Marques é uma pessoa fantástica, não é? Eu não sei. Eu sei que ele aconteceu quando vai em cima de uma malta, agora eu não faço a mínima ideia como é que eles são. Pessoalmente não faço ideia nenhuma. Já não faço ideia, não tiro essa conclusão. Se calhar o Otávio é uma pessoa
não sei se é pai ou não, mas se calhar pode ser para um pai de família, pode ser uma pessoa, um filho extremoso, pode ser preocupado em fazer bem a não sei quantas pessoas, eu não faço ideia nenhuma, se calhar é uma pessoa ótima. Isso não é isso que eu estou a discutir, eu não discuto nada da parte pessoal. Bruno, mas permita-me que agora eu interrompa. Claro. Para dizer o seguinte. E eu faço uma cara a rir, interrompo, digo que sim. Não, José, e o Bruno dizia que tu é que eras a pessoa, pronto, assim, coisa. Não, mas eu tenho que dizer o seguinte, Bruno, quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. O Otávio teve aquele episódio que o marcou fora dos relevados, porque dentro dos relevados é uma coisa. O meu amigo há bocado disse muito bem, o Pepe dentro dos relevados aliás, já tem tido atitudes que são inconcebíveis, não é? E só não foi... Foi ali o nosso amigo... Só não foi irradiado sim, porque jogava no Real Madrid. Porque sim, pontapeou o adversário no chão. Várias vezes. O Celta de Vigo era irradiado do futebol. Mas isso há diversos casos em outros desportos que eu já aqui até por acaso falei em alguns. Mas o jogador de futebol tem que ter, fora das quatro linhas, uma postura que defenda a imagem que quer criar. E o Diogo Costa, Wilson Manafá, Fábio Cardoso e Otávio juntaram-se uma vez os quatro, e isso foi público, naquele célebre cântico do SLB, filhas da puta SLB. E, portanto, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. A figura do Otávio, as declarações que o Otávio já preferiu algumas vezes em relação ao Sport Lisboa-Benfica, leva a que as pessoas tenham este tipo de atitudes. Eu há bocado, aliás... José Brandas Neves, já viu um jogo do Benfica no Estádio do Dragão? Se eu já vi. Já Sim. Vi. No atual estádio só vi um. No Estádio das Antas vi N. Quando já não viu aquelas 50 mil pessoas, ou 40 mil, ou 50 mil, a cantarem todas essa música do... É para eles aquilo não mas diz isso nada. Não é preciso ir é no Dragão, em Alvalade... Só mostra que são pequeninos, não é? Porque no Benfica isso não existe. Estou a falar... Espera aí, eu estou a falar do profissional de futebol. Sim, mas aquilo o David Neres também se deu completamente nas comemorações deste título, disse coisas que eu condenei. E eu sei. Só não condenei mais para os Carlos Soares não me chatear a cabeça a dizer que eu estava contra os brasileiros, que eu condenei. Não vale a pena. Gosto muito de jogadores argentinos e deixo cara que o Di Maria venha mesmo no avião. É só isso que eu tenho a dizer. Podíamos mudar agora aqui um bocadinho a agulha para falar do Benfica. Vamos embora. Podemos falar dos nomes que se falam, e falam-se em muitos. Estão na calha. Fala-se, quanto a mim, será mais um tiro nos pés que o Benfica vai dar se contratar aquele guarda-redes brasileiro, o Bento. É mais um tiro num pé. Não é o guarda-redes que vem fazer a diferença. Digamos que é o outro Vlaco Dimos, só joga um bocadinho melhor que os pés. Mas é o outro Vlaco Dimos, com a diferença que tem menos experiência, tem menos maturidade. O Benfica não fica a ganhar nada, sendo que vai gastar 10 milhões de euros num guarda-redes que não vai fazer a diferença. Um guarda-redes que ainda deveria rodar 1 ou 2 anos num outro clube antes de vir para o Benfica. Temos que pensar em grande. O Bento não seria contratado nunca por nenhum grande clube europeu. E os adeptos, a grande maioria dos adeptos do Atlético Clube Paranaense, estão a esfregar as mãos de felicidade, a pensar que se vão ver livres dele e que ainda o clube vai guardar 10 milhões. Porque, mesmo a jogar com os pés, ele entrega mais ou menos bem a bola, melhor do que o Vlaco Dimos, mas se lhe metem a bola com os pés e ele se sente pressionado, só faz a asneira. Nos cruzamentos ainda é pior do que o Vlaco Dimos. Mas pronto, mais vale cair em graça do que ser engraçado, e eu sinceramente não vejo motivo para o Benfica ir gastar 10 milhões de euros quando por menos dinheiro podia contratar um guarda-redes melhor. A minha dúvida aqui não quero estar com teorias das conspirações, gostava de saber quem são, porque eu sei de fonte limpa
que no Atlético Clube Paranaense apareceram 5 ou 6 empresários diferentes a dizer que estavam mandatados pelo Benfica para tentar sondar o Atlético Clube Paranaense, e até me perguntaram, e isso está gravado, que foi um vídeo que nós fizemos aqui para o canal, perguntaram, mas o Benfica costuma fazer isto, passa de declarações de representatividade para 5 e 6 empresários ao mesmo tempo? Isto é estranho. Portanto, essa é a primeira. Espero que essa transferência não se concretize, porque não vai trazer nada de novo para já. Portanto, o Benfica, como clube grande e que se quer firmar ainda mais na Europa, tem que ter guarda-redes que façam já a diferença. E este Bento não vai fazer já a diferença, a não ser que caia ali um bamburro de sorte e que ele engate, mas lá está, depois os cruzamentos perde-se. Por outro lado, gostava também que o Di Maria viesse para o Benfica, não sendo um jogador já que aguenta ao mais alto nível 90 minutos, e sabe-se que ele tem propensão para algumas lesões, mas o que é certo é que ele, quando entra em campo, ainda faz claramente a diferença. O Gonçalo, o que esteve emprestado pelo Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes, não. aparentemente... Emprestado pelo Wolverhampton. Sim. O Gonçalo Guedes aparentemente vai continuar mais um ano no Benfica, e o Benfica terá apenas que pagar 50%, talvez até um pouco menos ainda, do seu salário, do salário que ele oferece no Wolverhampton. José, o que é que tu pensas do Livakovic? O guarda-redes, não me parece que seja por aí. Eu tenho 2 guarda-redes, mas gostas dele, gosto, mas lá está, também tem um ligeiro problema e é um guarda-redes caro. Os meus favoritos... Não é. Custa pai 3 ou 4 milhões. Mas para mim os 2 guarda-redes favoritos, e fizemos vídeos também sobre isso, são o Nylund, de guarda-redes da Noruega, e o Giamatti, salvo erro, que é um guarda-redes grego, que são guarda-redes fantásticos a jogar com os pés, guarda-redes fantásticos a sair aos cruzamentos, guarda-redes fantásticos debaixo dos postos. Ou seja, debaixo dos postos são tão bons como o Vlaco Dimos. É suplente do Vlaco Dimos. Sim, mas atenção, ele agora nem foi convocado. Mas atenção que há um detalhe. A Grécia atravessa um momento agora no seu futebol como em Portugal havia aqui há uns anos, em que todos aqueles jogadores que jogavam fora, se jogavam fora, eram melhores do que aqueles que jogavam em casa. E a nível então de guarda-redes, todos os guarda-redes que jogam fora têm a predileção. Eu também não sei o que é que está na gênese do acordo que o Vlaco Dimos fez com a Federação Grega para passar a representar a seleção da Grécia, porque, como se sabe, o Vlaco Dimos não nasceu na Grécia, nasceu na Alemanha. Ele sempre jogou pelas seleções da formação desde o sub-17 até ao sub-21 da Alemanha. Só quando chegou à idade de sénior, ele percebeu que não teria hipótese de ser titular e até provavelmente de ser convocado para a seleção principal, e a Grécia, por força, não sei se é a mãe que é grega ou o pai, portanto há um ascendente grego, que ele tinha direito legal à nacionalidade grega. Aliás, ele chama-se Odisseias Vlaco Dimos, não é? O Odisseias, sim. O Vlaco Dimos, sinceramente, não sei se será grego, mas parece, não é? Pronto, ele é filho de imigrantes gregos. Mas isso é muito comum hoje em dia, a nível de seleções. Sim, Portugal... Para o PP pode jogar pela seleção italiana, já tem passaporte italiano. Sim. Pode jogar pela seleção italiana, quer dizer, nem jogou ainda na seleção. Quer dizer, ele está ansioso por jogar na seleção brasileira, mas já se fala que ele pode jogar pela seleção italiana. Há muitos guarda-redes. Aliás, acho que o Bento também tem passaporte italiano. Também tem passaporte. Mas aqui a grande questão. Portanto, a nível essa é que é a grande, segundo dizem, a grande diferença. A grande, para mim, esse que tu me falaste, Bruno, eu aqui esse já se fala para aí há 2 anos, como se fala no Kovacic também, que agora recentemente até se disse também que o Porto, não sei quê, que também andava interessado. Nós sabemos como é que elas se fazem.
e nesta matéria sei muito Não, bem. o Livakovic por acaso não tenho ouvido Não, o muito. Livakovic já não só. Ouviu-se em dezembro. Ouviu-se em Eu dezembro. ouvi dizer muito bem dele, acho que ele é o guarda-redes do Dinamo Zagreb. Ele é um Acho que bom guarda-redes, é um bom guarda-redes. Mas não sei, não sei Mas para isso. houve ali um problema É só a qualquer tua opinião. associado. A minha opinião, e eu já disse, e de resto, como eu disse, fiz em um vídeo aqui para o canal com o Sidney Campos, que é o nosso parceiro lá de Curitiba, da Rádio Brasil, que faz os jogos todos do Atlético Paranaense, conhece-o bem. Eu próprio já vi ao vivo no estádio para aí 3 ou 4 jogos do Bento na baliza, vi para aí 2 ou 3 na equipe de reservas do Atlético Paranaense e vi um na arena da Baixada lá em Curitiba, já na equipa principal. Tem um porte atlético fantástico, é como o Vlaco Dimos, é muito rápido, ágil debaixo dos postes, grandes reflexos, é muito forte também naquelas bolas que vêm ali à queima, a sair, a fechar, a fazer a mancha, a meter as bolas longas com espaço, levanta a cabeça, lá de vez em quando consegue acertar umas quantas, mas se lhe metem a bola ali à queima com um jogador à marca, ali a marcar, ele perde muitas bolas e o Atlético Paranaense, esta época, já sofreu alguns golos por causa desse seu problema. E depois tem um problema, uma lacuna gravíssima. Ele ainda é pior do que o Vlaco Dimos. De resto, este Bento Pior em que sentido? é pior porque o Vlaco Dimos não sai, e quando sai ele não procura agarrar, procura desviar as bolas. Este Bento, eu vi jogos dele em que ele tentou sair 3 ou 4 vezes, não socou, não agarrou, e há pelo menos 2 golos desses 3 ou 4 cruzamentos que o Atlético sofreu porque ele larga a bola ali mesmo onde ele sai, nos pés dos adversários. Mas não achas que ele com 24 anos pode ser trabalhado? Tu não achas que hoje em dia ele com 24... Estou a perguntar. Não, eu estou a responder. 24 anos já não é nenhuma criança. Tá bem, mas tem uma diferença de idade significativa do Vlaco Dimos, não é? Mas ele é guarda-redes há quanto tempo? É guarda-redes desde os 11 anos. Um guarda-redes, quando tem propensão para sair, sai. O Vlaco Dimos, agora, tem as mesmas lacunas nos cruzamentos que tinha quando veio para o Benfica há 6 anos atrás. Também tinha capacidade para evoluir, que foi o que eu ouvi. Evoluiu nos cruzamentos. Pois, eu não conheço e atenção, o jogador que estamos a falar. Os treinadores de guarda-redes brasileiros... Gosto do nome dele. Gosto do nome dele. O nome também eu gosto. Os treinadores, atenção, portanto, só isso já vale os treinadores brasileiros de guarda-redes são melhores que os treinadores portugueses de guarda-redes. A grande maioria são melhores. O atual treinador interino da seleção brasileira já fez declarações, não sei se foram declarações pedidas ou se foram declarações... Tu já ouviste alguém, antigo jogador, treinador, a quem se faça... que se peça opinião e dizer a verdade? Eu posso dizer, eu já ouvi desta gente que anda aí a falar que o Bento é fantástico, a dar entrevistas a dizer que ele é fantástico e depois em conversa de amigos a dizer, ele para o Benfica não serve, ele não vem somar nada. De qualquer maneira, eu acho que o Benfica está a fazer um bom percurso na aquisição dos jogadores. Está a fazer a constituição do plantel. Acho que o Benfica, eu confesso que tens muito mais autoridade para falar sobre o aspecto do guarda-redes do que eu. Eu não conheço os jogadores. Mas viste aquele vídeo que eu te mandei até o... Vi. E depois o outro com o Sidney também. Portanto, ele esclarece. Eu, de qualquer maneira, acho que a permanência do Gonçalo Guedes é uma informação importante. É ótimo. Porque é um jogador que pode fazer a diferença. O Benfica sabe perfeitamente o que é que ele tem, ele vai ter que ser operado, mas o corpo clínico do Benfica, nos últimos tempos, contrariamente àquilo que acontecia aqui há meia dúzia de anos, tem sido de uma categoria exemplar.
tem sido de uma categoria exemplar. Parem quantos jogadores é que nós tivemos esta época afastados montes de tempo por lesões. Isso não aconteceu. Aquele médico que anda ali, que ninguém conhece, de antes, ninguém o conhece. Ele entra ali em campo de fininho, aquele médico, aquele massagista, que são novos, mas têm feito um trabalho, quer dizer, não são os únicos. É preciso aquele ver aquele médico já o apelou 2 vezes o meu pai ao joelho. É fantástico. É fantástico. O Gonçalo Guedes, se vier o Di Maria, eu acho que é uma notícia ótima. Eu adoro jogadores argentinos. Acho que os jogadores argentinos no Benfica, eu lembro-me sempre deles. Os jogadores argentinos adaptam-se melhor na Europa e no Benfica do que atualmente os brasileiros. Eu agradeço que gravem estas declarações que foram ouvidas ultimamente. Mas eu não sou, que estas declarações fundamentalista. Eu não consigo pôr aqui em baixo nada a passar em rodapé, mas irei com certeza. Mas eu não sou fundamentalista. E aos 20 dias do mês de junho do ano da graça de 2023 e às 6h15, José Carlos Soares acaba mas eu não critico um jogador apenas e só pelo seu bilhete de identidade. E não procuro sublimar. Eu também não. Eu volto a dizer, o Neres é um jogador fantástico e que vais ver que ainda vai ser cada vez mais útil ao Benfica. Agora, se tu me disseres assim, por exemplo, queres aquele brasileiro Renan Lodi para defesa esquerdo que jogou no Atlético de Madrid, ou queres o velho da seleção do Brasil? Da seleção de Espanha, o Jordi Alba. Eu antes quero o Jordi Alba mais velho que o Lodi. Deixa-me lá só terminar para dizer o seguinte. Eu já te respondo ao Jordi Alba. O Benfica não tem capacidade financeira para ter jogadores dessa envergadura, como não tem capacidade financeira para o regresso, por exemplo, do João Félix, na minha opinião. Já tivemos o Capo de Vida. Para o regresso do João Félix. Eu acho que o Benfica, em função daquilo que já adquiriu, o jogador turco já adquirido, em função daquilo que se fala, o avançado centro, também argentino, castelhanos, que podemos ir buscar. Fica-nos a faltar, mas temos estado a trabalhar melhor que os outros. Sim, mas eu estou a dizer, não vi nada do castelhanos, percebes? Não estou a dizer que não é bom. Fica-nos a faltar um defesa esquerdo. A grande lacuna neste momento para a constituição do plantel do Benfica é um defesa esquerdo. Um defesa esquerdo e mais um defesa direito. Porque só tens... Se calhar sempre vem o miúdo do Estoril. Aquilo está um bocado embrulhado. O Sporting diz que não sei se abdica do direito de preferência ou não. Eu acho que o Sporting tinha que fazer ao Benfica ou que o Benfica fez ao Sporting com o Nuno Santos. Exatamente. Mas isso a memória deles se curta. É um miúdo que eu gosto muito. Devo dizer, e que falei aqui nos programas iniciais, que devia ter ido ao Benfica. É verdade, sou testemunha disso. Aliás, houve uma pessoa que vê periodicamente os nossos programas e que, passado uns tempos, o Jornal Record fazia a primeira página com isso e que mandou uma mensagem. Finalmente, queria só dar aqui uma nota que me encheu também de muita satisfação, que é a Liga está a fazer todos os dias a nomeação de um jogador para o 11 do ano. O António Silva. António Silva, além de ter sido nomeado pela Liga, foi também nomeado, está em 4º lugar para a eleição dos Golden Boys. Sim, e depois há mais 2 jogadores. Há o miúdo, o João Neves, que está em 61, ou que é, e há um outro miúdo... Sim, mas esse já é um bocadinho mais complicado. Sim. Também há um outro miúdo do Sporting, não é? Que lá está também, ou é do Porto? Sim, mas eu não vi. Pronto. Por fim... O António Silva está em 4º, no 4º lugar. Para me calar, falo também, acho que não correu bem o empréstimo do Henrique Araújo ao futebol inglês, e acho que o Henrique Araújo, se for para o Estoril, é o melhor percurso que eles têm a fazer, porque é realmente no futebol português que ele deve estar e não no futebol inglês. E agora calme, julgo que o Bruno não se pronunciou sobre esta matéria. Não, isto já são as notas de rodapé. Não. Isto já vai. Mas eu acho que eu só quero dar um toque aqui sobre o Henrique Araújo. Já vai aqui há muito tempo, porque o Henrique Araújo. Isto já soa. Desculpa lá, Carlos, deixa-me dizer aqui uma coisa. Acho que isto já foram as suas notas de rodapé. Não. Foram, passou totalmente a nota de rodapé. É futebol. Levar um tipo de 1923. Rapaz, que isto é isso. Olha, é melhor o meu amigo não dizer nada, porque há bocado eu tomei nota. O meu amigo há bocado falou 9 minutos e 23.
O Zé Carlos Soares falou 6 minutos e 1 segundo e eu falei 2 minutos e 38. E, portanto, por aqui me fico, porque eu estive a fazer a cronometragem. Eu acho que já foi a nota de rodapé. Não, Então, qual é que é está a na tua altura nota que de o programa já rodapé? vai longo. Qual é a Está tua na nota de rodapé, Bruno? Mas é para ir para a nota de Vai, rodapé vamos ou para a não? nota de rodapé. Não, deixa o Zé Brandas Neves fazer as suas notas de rodapé para falar daquelas coisas. Não, agora vou Não. Eu posso usar. Primeiro, uma nota de rodapé que faria o típico do nosso amigo Zé Brandas Neves é destacar a nossa vitória em hóquei patins, em pleno pavilhão João Rocha, em que nós fomos uma equipa magnífica e o justo vencedor, e foi maravilhoso termos sido campeões. E este ano somos campeões de quase tudo, masculino e feminino. Portanto, isto até que começa a ter. Havia um presidente que dizia: dê-nos mais luta, que assim não tem piada. Havia um presidente que dizia isso, que agora é hip-hopper, ou canta kizomba, ou o que é, e portanto. Eu disse. Mas a minha agora é que este programa bateu no lodo. Agora é que este programa bateu na lama, bateu no fundo. Pronto. Então, mas não é a nota de rodapé, não era isso? O que é? Não. É uma das notas. Não, tenho várias. Tem várias. Então vou começar a contar. Vou cronometrar. Não, é rápido. Oh, amigo, isto está cada vez pior. Isso é coartar a liberdade de expressão através do tempo. Não, uma nota de rodapé que é aquela que eu verdadeiramente quero fazer, que é um dos assuntos que eu costumo fazer, e mete-me muita impressão o que está a passar neste momento na Arábia Saudita e que faz lembrar aquilo que se passou há uns anos na China, com os chineses a contratar os jogadores, o jogador mais bem pago do mundo, as pessoas não têm noção, era um tipo completamente desconhecido que jogava na China, um brasileiro, que eu nunca tinha ouvido falar, e não era o Cristiano Ronaldo, e agora o que se passa na China, o Ruben Neves, com 26 anos, e parar à Arábia Saudita, mete muita impressão. Mete muita impressão e mostra a maturidade impressionante que tem o Abel Ferreira, oferecerem um salário acima dos 20 milhões de euros líquidos por ano, 2 anos. Portanto, uma pessoa que ganha mais de 40 milhões em 2 anos, eu sou franco, eu ia. Se fosse... Era só para saber. Eu ia. Então, até porque aquilo vai, eu acho que é como na China, há um dia qualquer que eles vão fartar disto e vão parar. Portanto, os jogadores vão aproveitando o que vai ali acontecendo, e o Abel Ferreira, que está a fazer uma grande campanha no Brasil, e é um treinador até muito pouco amado, exceto pelos adeptos do Palmeiras. O resto, ele tem as suas intervenções e o seu comportamento em campo, onde é expulso muitas vezes, mesmo sendo treinador, é expulso muitas vezes, fazem com que o Abel Ferreira seja mal visto por muitos setores no Brasil, mas o Abel Ferreira é um grande treinador, é um dos melhores treinadores portugueses, e rejeitou 40 milhões de euros, nós falamos assim como se não fosse nada, mas ter 40 milhões de euros na conta, de repente, é uma coisa muito agradável. E, portanto... o Luís Castro foi objeto da mesma proposta. Pois, e do Botafogo, ele também está... Também o treinador português também foi objeto de uma proposta dessa. E fala-se que foi o Sérgio Conceição agora também. Com 20 milhões por ano para o Sérgio Conceição, a última proposta. Eu tenho a certeza que os senhores da Arábia Saudita viram este programa, e gostava de dizer que eu não sou nada mau treinador. E, portanto, eu acho que aceitava esses 20 milhões. Eu, como não tenho contrato assinado com o Carrega Benfica, bastava só eles assinarem por 2 milhões, que eu ia já amanhã. Lá está, isso é dumping. Eu ia já amanhã. Eu 2 milhões eu não ia, mas por 20 milhões eu sou pobre. Eu sou pobre. Não tem a ver é não baixar a fasquia, portanto, com os 20 milhões por 2 anos. Eu não tenho cláusula de rescisão, eu não tenho cláusula. Eu não tenho com o programa, não quis cláusula no contrato. Ainda por cima, então se não tem, deviam-lhe pagar mais e não menos. Portanto, tenho ordenados em atraso. E, portanto, eu gostava de dizer aos senhores, isso é a nota de rodapé principal, aos senhores da Arábia Saudita que nos veem, que eu sinto-me como um excelente treinador. Ainda não tenho currículo, mas posso ter, e posso perfeitamente ser campeão em qualquer, ou segundo, ou terceiro, ou até último classificado em qualquer equipa da Arábia Saudita. Não estás a contar o tempo? E, portanto, gostava de, se quiserem, eu estou disponível para ir treinar qualquer equipa da Arábia Saudita na próxima época. E tenho dito com as minhas notas de rodapé. Meu caro José Barão das Neves. Notas de rodapé. Ponto 1.
Campeonato de futebol, Benfica ganhou em masculinos e femininos. Basquetebol ganhámos em masculinos. Hóquei em patins ganhámos em masculinos e femininos. Handball ganhámos em femininos. Voleibol ganhámos em masculinos. Futsal ganhámos em femininos e ainda podemos ganhar em masculinos. Uma nota rápida, achei o máximo Ancelotti ter assinado um contrato a 1 ano de distância com a seleção brasileira. Achei o máximo. Outra nota rápida para dizer que achei o máximo o novo treinador do Académico de Viseu, depois das declarações sobre Pinto da Costa. Fazer declarações dizendo que gostava de ver o Viseu na primeira divisão e depois pôr lá o genro, achei o máximo. Também é uma coisa que fica bem para o futebol. Quem é o genro dele? É o atual treinador, eu não falo em nomes para depois o Bruno não dizer que eu posso ser processado. Não, mas quem é o novo treinador do Académico de Viseu? Vai ver ao Google, é o novo treinador do Académico de Viseu. Agora, enquanto eu estou a falar, podes lá ir. Outra nota, mas não me ponhas cinzento, Zé, por amor de Deus. Não tenho de fazer a pesquisa. Mas eu faço. Eu faço, não tem problemas nenhum, pá. Isso lá por causa disso. Não é assim uma pessoa não, muito conhecida, acho que ninguém o conhece. Pois. É o Vítor Martins. Ele é o Vítor Martins. Quem? Bem, o nome Vítor Martins. Quem é? Não conheces? Não é o Garupa. Não, é o Garupa não é, de certeza. É o nosso. Não é o Garupa. Atenção que esse é o senhor. O Benfica é o senhor Vítor Martins. Mas a sério, mas isso é verdade, Vítor Martins? Mas é verdade o quê? É verdade. Esse Vítor Martins, mas quem é ele? Mas quem ele é? De onde é que ele apareceu? É o novo treinador da Académico de Viseu. Pinto da Costa quer Académico de Viseu na Liga. E depois Vítor Martins é o treinador escolhido pelo Académico de Viseu. E diz Joana Pinto da Costa. Ouve, se ouvires vais perceber. Pinto da Costa quer ver Académico de Viseu na Primeira Liga. Vítor Martins é o treinador escolhido pelo Académico de Viseu. E a terceira notícia é Joana Pinto da Costa casa-se com o Vítor Martins. Então explique-me. O Académico de Viseu, esta época, estava com não sei quantos pontos de vantagem em posição para ir a 10 jornadas do fim. Mas depois Jorge Costa foi-se embora e eles foram para ele. Não. Ele foi despedido. O Jorge Costa foi despedido do Académico de Viseu. Porque o senhor que comanda a SAD do Académico de Viseu é um senhor que também tem a maioria da SAD de um clube alemão, que eu agora não me recordo o nome, e que já tem negócios envolvidos com clubes portugueses que eu agora não quero referir. Finalmente, e as últimas duas notas de rodapé também em sentido telegráfico. Espero que Portugal faça um bom campeonato da Europa de Sub-21. Temos lá os jogadores do Benfica e eu espero que realmente seja um bom campeonato. E no fim, também tão importante, ou mesmo se calhar mais importante que o título de Hóquei Patins, é o título de juvenis e de iniciados que o Benfica fez, o Benfica conseguiu este ano em futebol. E por aqui me fico. E não há ninguém assim com tipo 150 anos que tenha recebido uma medalha no Benfica. Faço 180 anos este ano e portanto, que, espero que como me ofereça uma viagem é o sócio 3.811 com as cotas. Muito bem. Quanto às minhas notas de rodapé, só rapidamente, é uma e meia. A meia espero também que a seleção feminina que vai ao Campeonato do Mundo de Futebol pela primeira vez tenha uma boa prestação. E a segunda é assim uma nota de rodapé em jeito para nós nos rirmos. O clube, há 2 clubes no Brasil que têm forte ligação a Portugal. Em São Paulo é a Portuguesa dos Desportos e no Rio de Janeiro é o Vasco da Gama. Mas o Vasco da Gama regressou este ano à primeira divisão depois de 2 temporadas na segunda divisão, mas parece que o Vasco da Gama está doido para voltar para a segunda divisão. É que parece que querem contratar o César Peixoto para treinador. Portanto, a minha nota de rodapé, basicamente, isto é só rir, eu dei-me ao trabalho desde 2018, 2019, não, desde 2018, 2019, quando iniciou a sua carreira de treinador. O César Peixoto esteve 3 meses no Varzim, em 9 jogos teve 4 vitórias, o Varzim desceu. Depois em 2019, 2020 esteve 4 meses na Académica de Coimbra, em 14 jogos a Académica teve
4 vitórias, foi despedido, foi para Chaves, esteve 6 meses em Chaves, em 12 jogos, 3 vitórias. Na temporada 2020-2021 esteve 2 meses no Moreirense. É rápido. Já chega. Esteve 2 meses no Moreirense. Não é nada, pá. Em 7 jogos teve 3 vitórias. 2021-2022, 10 meses no Passos, 20 jogos, 7 vitórias. Foi novamente contratado desta temporada 2022-2023 com 6 ou 7 jornadas feitas. Foi para o Passos de Ferreira em 30 jogos. Teve 6 vitórias, 5 empates e 23 derrotas. O Passos desceu de divisão. Espera. O Luís Campos o Passos de Ferreira. Equipas no mesmo ano. E hoje ele considerado Passos os melhores de Ferreira marcou 26 golos e sofreu 62. E em toda a carreira enquanto treinador, o César Peixoto disputou 92 jogos, conseguiu 27 homem, fez algo mal o 27 vitórias deve ter e apenas com a tua namorada. 29,3% de vitórias. Portanto, César Peixoto e Costinha são provavelmente os piores treinadores do mundo. Vá. Mas o Costinha já desistiu. Não, o Costinha ganha, porque ele tem ser na Luz, pá, é um grande treinador. Eu gosto de Costinha, pá. O Costinha fez a melhor coisa da vida dele. Foi para o Luís Campos, é preciso ver que o Luís Campos... Baixou 2 no mesmo ano. Mas sabes que o Luís... Agora é diretor desportivo. As ligações familiares que ele tinha, era o que se dizia na altura, ele só era treinador porque o pai conseguia que ele fosse treinador porque ele queria ser treinador. Pronto, vamos lá acabar isto, vamos lá. Faz-me lembrar um aqui de Sesimbra, que com 20 anos ou 19 anos ou que era, os pais já lhe tinham pago o curso de treinador A. Ele já é o nível máximo da FIFA, da UEFA, como treinador. Estas notas de rodapé não duram mais agora que os programas, para este tipo não se cala durante as notas Meus de rodapé. Meus amigos, para a semana, se tu quiseres, estaremos de volta. Carrega Benfica. E o Benfica ganhou outra vez. Isso!